só vou fazer um rápido passeio. Viação regional, que é o nosso core lá na Zuconecta. O que mais encanta a gente, cara, é a possibilidade de crescimento. Então, quando você olha hoje o Brasil, nós temos 5.570 municípios, só que só 207 aeroportos são aptos, né, atualizados, certificados para operar aviação regular. Então, olha o tamanho do mercado que a gente... Fora esses 207, existem estudos já comprovados pela ANAC, etc., que tem 270 novas oportunidades ali. Fora o todo, que é 5 mil e poucos. Então, é um mercado que tem, assim, uma potência para crescimento e empregabilidade muito grande. Tá? Aqui, para que a gente chegue lá na Zuconecta para apresentar para vocês, vamos entender o que é a aviação regional. Tá? A aviação regional ela nasce principalmente com alguns projetos lá no passado, como o Citar, etc., nos anos 70, onde o país resolveu, falou, a gente tem que conectar o nosso país. Isso lá na década de 70. E aí surgiram vários investimentos, vários projetos para promover isso, e essas foram as empresas pioneiras lá atrás, né? Então a Rio Sul, a Nordeste, a TAM, na época que era a TAM Marília, né? a Brasil Central e a Votec, né? Essas empresas elas nasceram com esse propósito de conectar aqueles 5.570 municípios num volume muito interessante. Porque a Rio Sul e a Nordeste, mas quando elas foram criadas, se eu não me engano, a Nordeste ela foi criada entre um governo de estado e a iniciativa entre duas empresas privadas que não tinham nada a ver com a aviação. Depois elas entraram para o grupo Varig, né? Só que para que isso aconteça, como o Leopardi bem lembrou, né? Essas empresas elas estavam sempre conectadas com grandes operadores. Então, quando a gente fala de aviação subregional, você sempre vai ter que ter, ou não que seja uma regra única, mas é esperado que sempre um grande grupo econômico vai ter ali uma possibilidade de regionalizar a sua operação, e no passado era feita dessa forma a estrutura das empresas aqui no Brasil. A Varig, para quem não viu aí, tem um documentário que foi feito, porque não foi, está disponível na internet, né? E aí você fala assim, hoje a gente tem 5.570 municípios, só 207 com condições de receber imediatamente o voo, 270 em grande potencial de receber. Quando a Varig iniciou as operações, nem aeroporto tinha. Hidroavião, região ali do... E ela começou também nessa vocação, Exato. O regionalismo, né? Linkar o Rio Grande do Sul, e aí ela foi a primeira multinacional que o país teve, e expandiu e fez. Começa aí, Com certeza. Na regionalidade. Exato. E hoje no Brasil, se você parar para pensar, o que aconteceu? Na verdade, por que sumiram essas empresas? N fatores econômicos, políticos, etc. Mas, se a gente pensar no fator técnico, né? Assim, técnico no sentido de equipamento, nos anos 70 para trás, boa parte das aeronaves que voavam no doméstico no Brasil eram aeronaves de menor porte, eram aeronaves mais lentas, né, etc, etc. Então o que acontecia? Para eu conectar essas aeronaves, muitas vezes eu precisava de mais escalas, etc. Consequentemente eu atendia mais destinos. Veio principalmente a aviação a jato, né, o início ali do Boeing 737 no Brasil, etc. Essas aeronaves já tinham um volume de clientes maior, consequentemente eu não precisava, e também uma autonomia maior, eu não precisava ficar quicando tanto em outros destinos. E aí foi se perdendo boa parte dessa malha integradora do país, né? E aí surgiu aí esses projetos, né, que a gente já falou aqui, Rio Sul, Nordeste, etc., para justamente retomar, e na época era a nossa querida aeronave Bandeirante, né? Era a aeronave que era assim o alicerce para que esses projetos acontecessem, né, com investimentos ali incentivos da Embraer, etc. Então nasceu essa tônica chamada aviação subregional e regional. Tá? A última bandeira ali é Transbrasil? Aqui é a Transbrasil e a Interbrasil. O início é interessante também, você conhece essa história há muito tempo. E na verdade ela não nasceu com vocação de transporte, ela foi... Sim, ela era sadia em linhas aéreas. Transporte do produto, já que ela não tinha condição de levar. Não, a história, eu sou apaixonado por história da aviação, a da Transbrasil é uma das mais legais, né? Para quem não conhece... Vendo essa possibilidade de botar passageiro de carro,
Para quem não conhece a história, imagina você no mercado hoje ver um frango, um nuggets lá escrito Sadia, olhar para o aeroporto e ver um DC-3 escrito Sadia. Você fala, eles iniciaram realmente para o transporte desses produtos alimentícios. E eles eram de Santa Catarina, exato. Então por rodovia a carga perecia. Exatamente. Então, se for na história, você vê como era aproveitado, né, o transporte. E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje, quem que a gente tem operando regional desbravando o Brasil? Vou fingir que eu não sei. Então, assim, a nossa empresa, e aí com muito orgulho lá, a gente consegue atingir muitos municípios que estavam há anos sem uma operação aérea. Tá? Isso tem um grau de importância, uma importância social. Quando a gente conecta uma cidade com modal aéreo, eu estou trazendo investimento, eu estou trazendo a facilidade de deslocamento de pessoas, de negócios, né? Então todo município cresce de uma forma muito bacana. E aí só para comparar, olha só, como a gente tem uma oportunidade muito grande aqui no Brasil. Estados Unidos, tá bom, chutei lá em cima, mas vamos pegar eles de exemplo. Olha a quantidade de empresas aéreas regionais e subregionais, totalizando aí uma média de 1.600 aeronaves. É muito emprego, certo? Então, a gente tem que sempre, se vocês passarem por outras instâncias administrativas, políticas, etc., na carreira de vocês, lembre sempre da importância desse tipo de aviação. Gera emprego, gera conexão com pessoas. Vocês imaginam que tem cidades lá que a Conecta opera, no Amazonas, que eu tenho duas opções. Ou eu vou de Caravan com 1h30 de voo, ou são 12 a 13 horas de barco. Né? Tem cidades que a gente opera que são 2h40 de Caravan, ou 1 dia a 2 dias de barco. Tantas outras, né? E tantas outras. Porto de Mós, Almerim, Monte Dourado, são cidades aí que a gente traz o que? Essa velocidade, né? E a aviação, muitas vezes você pega um cliente nosso dessas localidades, ele está simplesmente indo a Belém ou a Manaus para uma consulta médica, para uma especialidade que às vezes não tem na cidade dele, ele vai retornar. Então assim, a gente promove, né, indiretamente até a saúde. Se você for parar para pensar, as pessoas conseguem fazer os seus check-ups, fazer a sua rotina aí de vida de uma forma muito mais rápida, tá? Alguns desafios, né, do nosso setor. Então, quando vocês olham, comparam com outro país, a gente tem que lembrar que a gente tem desafios aqui: custo de combustível, infraestrutura, né, estrutura aeroportuária. Então, quando a gente fala assim, mas lá na Conecta vocês vão operar na pista de terra, ou lá na Conecta o comandante faz tal coisa, o piloto tem que auxiliar em tal coisa. Gente, faz parte desse, para fomentar tudo isso, para que isso aconteça, faz parte que a gente faça esse tipo de operação, né, dentro da maior segurança possível. E, obviamente, lá no backstage da empresa, a gente está trabalhando para tentar melhorar essa operação, para deixar essa operação mais confortável, para deixar a rotina dos pilotos mais confortável. Faz parte isso, tá? Mas o princípio dessa aviação é que a gente chegue a essas localidades. E um exemplo que eu gosto de citar muito, se vocês forem pesquisar a história do aeroporto de Sinop todo mundo familiarizado, né? Mato Grosso, né? Sinop operava com uma pista muito ruim há muitos anos atrás, aeronaves pequeno porte, etc. Aí foram algumas companhias aéreas regionais e colocaram uma aeronave pequena lá. Aí investiram, veio na época Trip, depois Azul, etc., ATR. Tá? Hoje a gente opera em Sinop com A320. Né? Se eu não estou enganado, o A320 e o E2. Então você vê, quando a cidade, o órgão público, todas as instâncias ali entendem a importância, investem para que essa estrutura aconteça, todos só têm a ganhar, né? A companhia consegue colocar um avião maior, né? A cidade consegue ter mais frequências, então isso tudo tem uma importância muito grande, tá? Aí fora outros detalhes aí que a gente tem que sempre trabalhar no Brasil para que seja de forma facilitada.